Estamos ao vivo para mais uma live do nosso jejum. Nós estamos na última semana, semana da prosperidade, e eu estou fazendo live com alguns convidados especiais, homens de Deus que têm sido canal para abençoar vidas nessa área financeira. Você sabe? Cada um desses irmãos que eu tenho convidado, eles na verdade são verdadeiros testemunhos de prosperidade. São pessoas que entenderam o propósito da prosperidade. Ontem tivemos uma live muito especial, que ela está gravada aqui, com o pastor Adriano. O pastor Adriano é pastor aqui em Belo Horizonte. Deus tem dado a ele graça, favor nessa questão financeira. Ele escreveu um livro, O Filho de um Deus Rico. Talvez muitos tenham revelação que são filhos, mas será que todos têm revelação de que são filhos de um Deus rico? Isso faz toda a diferença. Pastor Adriano escreveu esse livro, esteve conosco ontem, e hoje eu tenho um convidado especial. Sem perder tempo, eu já vou convidar ele aqui, porque é um irmão muito precioso, homem de Deus, pastor lá em Goiânia, e ele vai estar Almeida, pastor em Goiânia, também responsável pelos empreendedores do reino, está lá todo vapor fazendo um grande evento. Olha ele aí, pastor Rafael Almeida. Que honra, prazer poder receber você aqui nessa live, homem de Deus. Nós estamos aqui em Belo Horizonte fazendo o mesmo jejum que foi feito aí em Goiânia, 21 dias de portas abertas, acesso total, e nós estamos na última semana, semana de prosperidade. Aleluia. E eu estava orando, pensando em algumas pessoas para convidar, que tem autoridade, que tem encargo. Você sabe, autoridade talvez muitos tenham, mas que tem encargo com a igreja local, que tem uma linguagem que edifica, uma linguagem que realmente pensa na igreja, nos irmãos, que tem esse encargo. E eu lembrei de você, Amém. e sei que você está aí numa semana, assim, talvez uma das mais tumultuadas, porque você está à frente de um grande evento, a gente sabe disso, daqui um pouquinho você vai falar. E muito obrigado, pastor Rafael, prazer ter você aqui. Com certeza você vai ser canal de Deus para abençoar as nossas vidas hoje nessa live. Amém, querido pastor Francisco Vasco. Eu que agradeço o convite, me senti muito honrado. Atendi prontamente seu convite, porque eu não vejo como uma opção rejeitá-lo, né? O senhor tem crédito comigo até mandar parar, Oh, e o glória senhor a falou, eu Deus. obedeço. E eu estou Amém. aqui com esse alvo, poder ser bênção. Realmente, eu até falei, a gente conversando antes, eu não estou dando conta de vencer meu WhatsApp. Todo tanto que eu respondo, na hora que eu vou ver, tem mais do que tinha antes. Mas é assim mesmo. Semana de evento vai ser com certeza uma grande bênção. Estamos aqui trabalhando nessa expectativa e vamos nessa live aqui tentar ativar os irmãos para crerem corretamente e então viverem, né, aquilo que o Senhor quer que eles vivam. Amém. Muito bom poder ter você aqui. Obrigado. Eu sei mesmo das suas atribuições, não somente você, todos os pastores em Goiânia, né? Já estive aí um bom tempo. E principalmente você que nessa semana está à frente de um grande evento e realmente respondeu ao nosso convite. Pastor Rafael, nós estamos falando sobre prosperidade. Você sabe, às vezes, são coisas tão triviais, tão básicas, que falta, na verdade, é a pessoa ter a clareza do que é prosperidade. Por conta, às vezes, de alguns exageros de um lado, ensinos tanto a respeito do dinheiro, outros da falta do dinheiro, causa confusão. Na sua opinião, o que é prosperidade? Para mim, prosperidade é ausência total de escassez. Uau, E aí, glória a Deus. quando você tem uma vida plena, né? Todas as áreas, você não tem escassez em nenhuma delas. Então, prosperidade é você ter a crença correta e ausência de escassez. E aí já puxa para a próxima pergunta, né? Então, o que seria escassez, né? E eu já meditei demais nisso, já estudei, já ministrei muito sobre isso. Eu gosto sempre de explicar que escassez é a ausência de recursos suficientes para cumprir o propósito de Deus e desfrutar da vida que ele prometeu. Então, alguém que tem algum tipo de escassez na sua vida,
ele não vai ser plenamente próspero. E essa escassez não é só a questão de não ter o dinheiro, é a questão de ter a crença equivocada, porque nós temos pessoas que têm o dinheiro, mas não têm a crença correta. E aí produz uma vida oposta à vida que Deus prometeu para ele. Então, vou te dar um exemplo, né? Estava falando, exortando com amor, né? Um irmão, um tempo atrás, que ele tem muito recurso financeiro, mas não tem a crença correta para desfrutar do recurso. Então, ele tem uma afirmação que ele faz o tempo todo para os seus filhos, discípulos, todo mundo está perto dele, que é que tudo é caro. Tudo é caro. Ah, vamos lá de férias para um resort em tal lugar. Ele, não, caro demais. Não, andar de avião é caro. Hospedar num resort é caro. Né? E aí, com essa mentalidade, ele está criando os filhos com essa perspectiva, com uma crença de que tudo é caro. E aí, então, ele não desfruta do que Deus colocou na mão dele e nem permite que quem está perto dele desfrute também, principalmente sua esposa e seus filhos. E aí, eu conversando com ele, falando: você vê, você tem o dinheiro, mas você não está sendo realmente próspero, porque você tem uma escassez de crença. Você tem um tipo de crença equivocada de que algo caro não é para você, né? Uhum. Porque é claro que é caro. Você vai gastar de passagem aérea e de volta em uma família com esposa e três filhos, igual a minha, igual a sua também, igual a É dele. verdade. Você vai sair de Goiânia nas férias, em alta temporada, para ir para a praia, com um resort, com tudo, all inclusive, você vai gastar o valor de um carro. Um carro popular usado, isso é fácil. Então, é claro que é caro. A grande questão é, Deus te deu o recurso para desfrutar disso. Agora, não desfrutar é você não crer que Deus te deu o recurso para desfrute. Você acha que ele te deu só para sobrevivência, só para acúmulo, só para produzir renda, mas não para o desfrute, percebe? É uma crença equivocada, que vai produzir uma vida equivocada. Então, para mim, prosperidade, eu tenho muita clareza disso, é ausência de escassez. Ou seja, eu tenho a crença correta, eu tenho um recurso, eu tenho um coração, eu tenho a generosidade, eu tenho a fé para desfrutar da vida que Deus me prometeu. Uau, então, nossa, isso aí que você está falando é tão profundo, né? E eu vou ter, na verdade, explorar mais isso. Então, você acabou de dizer que uma pessoa que tem dinheiro pode ser uma pessoa escassa. Porque geralmente tem pessoas pensando, não, a escassez é a ausência de dinheiro. Não, você falou um negócio muito poderoso. A escassez é a ausência da revelação do propósito, né? Por Isso que mesmo. Deus deu para ele uma família? Por que Deus deu para ele se ele cumpre um propósito numa igreja, né? Se ele conectou-se a um corpo ali, aquele corpo tem suas necessidades, naquela igreja tem os desafios. Então ele é uma pessoa que tem dinheiro e por conta de uma crença escassa, ele acaba não desfrutando, né, Rafael? Isso é uma coisa interessante, hein? Vou te dar um outro exemplo de escassez. E que, acredite, eu vi poucas pessoas falando disso até hoje. Mas eu já ouvi muito dos nossos pastores aqui, que sempre nos ensinam tanto, pastor Luiz, pastor Naor. Claro, né, eu creio que a maioria dos pastores e dos irmãos já creem assim. Mas presta atenção, você que está aqui conectado conosco. Você percebe na vida de Salomão, por exemplo, alguém que está desfrutando de um nível mais elevado de prosperidade, de ausência de escassez. Por quê? Porque ele tem a disposição, por exemplo, de enriquecer quem já é rico. Mas quantas Hum, é, pessoas você conhece que tem essa disposição? é. Aí você vai ver pessoas que vão visualizar a prosperidade, como, por exemplo, a generosidade no momento desse, como a catástrofe do Rio Grande do Sul, e ele pega, ele mobiliza avião, helicóptero, ele dá dinheiro, ele arrecada, ele oferta. Uma pessoa assim, ela é com certeza generosa, com certeza. Está dispondo de recursos, está abençoando, está usando seu tempo. Agora, quando você atinge, né, a crença correta a respeito do que é a prosperidade, você não tem disposição de abençoar só quem está necessitando da bênção. Mas você tem disposição de abençoar quem já é abençoado. Por que eu estou te falando isso? Porque na história da igreja, aqui nessas 2 décadas que eu estou aqui, eu já vi muitas vezes a gente ter uma velocidade muito rápida de resposta para ajudar quem está passando alguma necessidade. Né? Olha, morreu fulano, tem que enterrar. Ó, tá passando dificuldade, vai nascer o bebê.
E é impressionante a velocidade de resposta dos irmãos de se mobilizar, de ofertar, de contribuir. Agora mesmo nós estamos aqui enchendo carretas para enviar para o Rio Grande do Sul, e é impressionante, está dando trânsito aqui de gente chegando com doações. E eu acho que isso é bênção demais. É Entendi. claro, isso é um exemplo daquilo que Jesus falou para nós, deixarmos a luz dele brilhar em nós para que vejam as nossas boas obras e assim o mundo glorifique ao Pai. Agora presta atenção, porque aí, onde que eu não vejo a mesma revelação, é quando a gente vai, por exemplo, levantar uma oferta para honrar o nosso pastor, ou para abençoar um irmão que já é rico. E aí você já vê um nível de mobilização infinitamente menor. Você vai ver gente que, inclusive, tem dinheiro e condição não participando disso, porque qual que é a cabeça dele? Não, mas ele não precisa. Olha o carro que o pastor já tem, ou então, olha a casa que aquele irmão mora. Então você percebe, ele tem uma escassez, ele tem uma É, limitação, uma crença equivocada de que o recurso dele só serve para dar para quem está necessitado. E aí então ele não abençoa quem já é abençoado. Aí eu só finalizando esse ponto e te falando de Salomão, né? Olha que interessante. Salomão riquíssimo, prosperando muito. De repente ele é visitado por uma rainha, né? Por ocasião das visitas assim reais, né, e governamentais, o presidente de uma nação, o chefe de Estado, quando visita outra, existe uma troca de presentes. Então, exatamente. certamente, a rainha de Sabá trouxe presente para Salomão e ganhou o presente dele. Só que olha que interessante, porque essas pessoas também, nesse nível, né, de governo, de autoridade, elas têm um protocolo, têm uma etiqueta, né? Não pode falar besteira, se comportar de forma errada, porque vai estar envergonhando o país dela se ela fizer isso. Só que a Bíblia diz que a rainha ela perdeu a compostura e ela começou a não conseguir disfarçar, porque ela estava olhando as coisas na casa de Salomão assim, chocada. Que vaso lindo! Meu Deus, que quadro maravilhoso! Uau, olha isso! E a Bíblia diz que então Salomão chama o servo dele e fala: Ó, tudo que ela está olhando e gostou, você pode dar para ela. É, E aí, na hora que termina, que ela passou o olho, viu tudo que gostou, o servo pegou. Aí, olha que interessante. Salomão fala: agora vai lá, leva ela lá no cofre. Abre o cofre para ela. E o que ela gostar lá de joia, de coisa, pode dar. Pode abençoar. Ela gostou de um colar de diamante maravilhoso que tem lá? Pode dar para ela. Então você vê Salomão com uma disposição de enriquecer quem já era rica. Ela já era rainha. Ela não se tornou ganhando os presentes dele. Ela já era rica. Mas ela foi abençoada por ele, que tem clareza que ele desfruta de um nível de uau. bênção tão É. poderoso que ele não pode, ele não vai só ajudar quem está necessitado, mas ele vai abençoar quem já é E abençoado. Então isso então. eu falo isso com conhecimento de causa. O pastor Francisco passou, viu muito na minha vida assim de altos e baixos, né? Eu na fase dark, quebradeira absoluta, dificuldade, perseguição, angústia, e na prosperidade. E eu falo isso, né? É impressionante. Na época da dificuldade, os irmãos imaginavam que eu estava precisando de alguma coisa, porque eu mesmo nunca saí falando, fazendo propaganda, dando indireta, né, para ganhar alguma coisa, misericórdia. Mas só dos irmãos imaginar era impressionante a mobilização para me abençoar. E eu louvo a Deus, que bênção. Mas você sabe, depois que eu prosperei, aí os irmãos, né, pastor, Não, não precisa de mais nada. ô Rafael, é tão interessante você estar falando que eu ganho poucos presentes. Ganho poucos presentes. Tem hora que eu até brinco assim, brinco comigo mesmo. Tem coisa que eu nem falo no microfone para não ser mal interpretado. Eu falo, "Pai, eu acho que eu não sou um bom pastor, porque tem gente que ganha tanta coisa." Mas eu também já observei. Eu não faço questão, e eu aprendi isso, até estava falando isso com um pastor da nossa equipe, que eu aprendi isso com o pastor Luiz. E tem, na verdade, assim, é tão interessante que eu repito essa frase assim na minha casa, conversando com uma pessoa. Hoje mesmo de manhã eu estava atendendo uma pessoa, falei isso, aprendi isso com o pastor Luiz. Na verdade, acho que é tudo que eu tenho, eu aprendi com o pastor Luiz, né? Com o pastor Luiz e o pastor Naor. E uma coisa que eu aprendi mesmo, assim, se eu posso falar assim, top as 10 coisas, as 5 coisas principais que você aprendeu com o pastor Luiz: nobreza. Então, eu procuro ter uma postura de nobreza. Então, por exemplo, esses dias eu fui visitar uma igreja, cheguei lá e fiz tudo, e aí o discípulo foi comigo, ele já observou, dei uma oferta, aí os irmãos com aquela coisinha, eu peguei e falei assim: irmão, vamos, né, para um lugar jantar? Não sei o que, a gente preparou um negócio para o senhor aqui. Aí quando eu subi lá, e eu estava em jejum,
E assim, eu salgadinho, eu não vou negar não, eu como se não tiver outra coisa no mundo, não tiver outra coisa aberta, tudo eu como salgado. Não gosto de salgadinho de jeito nenhum. Aí eu peguei, encontrei um negócio aberto, chamei meu irmão e foi. E aí o discípulo ficou assim me olhando, né? Tipo assim, uai, pastor, mas isso não é normal, o irmão tinha que ter te dado isso, ter te dado aquilo, ter feito isso. Falei, irmão, melhor é o seguinte, Deus ter dado para nós em abundância, viemos aqui, servimos, fomos abençoados, comemos num lugar bom. E aí ele não deu oferta nem jantar. Aí eu estava ensinando isso para ele. Falei, sabe, você já viu? Tem gente que parece que ele já demonstra que acho com a cara de dó. Ele abaixa assim, fica aquele tipo de coisa. Eu falei, olha, eu não me interprete mal, falei para ele. A mensagem que eu prego de um Deus gracioso, e eu tenho essa questão que Deus tem me dado cada dia mais, escrevi mais 2 livros, estando aqui em Belo Horizonte, sobre a fé, né, que tudo que Deus faz na nossa graça é pela graça mediante a fé. Então, Rafael, eu tenho tido grandes testemunhos. Recentemente fui com a minha família, né, tem pessoas que comentaram negativamente isso para Israel, batizando eles, uma condição assim muito poderosa, em bons restaurantes, bons hotéis, não de ostentação nem de divulgação disso, mas de crer mesmo para a postura de que a minha história é com Deus. Eu vou para Deus e sou abençoado. Mas é impressionante como eu observo isso que você acabou de falar, que eu não ganho muito presente, por quê? Porque eu não tenho essa postura. Eu não sou arrogante, quem me conhece, mas também eu não fico passando assim, né, que, ai, estou necessitado, estou com a roupinha assim, Tadinho do pastor. ou então, né? Nossa, eu vi um perfume esses dias e gostei, achei tão bom. Ainda vou ter um perfume desse. É, Então, assim, eu fico aqui percebendo. eu tenho algo que eu sempre falo que é o seguinte, ó, toma cuidado com quem fica falando para os outros quais são os sonhos dele. Porque a maioria dos casos a pessoa está dando indireta para você realizar esse sonho. É, Então a pessoa que fica assim, nossa, meu sonho em Israel, ele está é, dando indireta, ele quer que você pague para ele ir para lá. Então os exa meus sonhos eu falo para Deus e para os irmãos eu conto os exatamente, testemunhos do que Deus tem feito. E aí o exatamente. irmão que entendeu isso, ele vai querer abençoar quem já é abençoado, entendendo inclusive o princípio de semear em terra fértil. Mas é Exatamente. impressionante o tanto que irmãos que não entendem isso, eles só lançam semente em terra seca. Eles pegam um irmão que está extremamente necessitado, que nunca avançou na vida, que é cheio de crenças equivocadas, que já está, de repente, até numa postura de assistencialismo, quer viver de ajuda do governo e da igreja. E aí, esse que está prosperando, ele só tem disposição de lançar semente nessa terra, que é uma terra seca, é um É, irmão que não está prosperando, não está multiplicando nada. Mas aí, aqueles que estão multiplicando, eu não estou nem falando só do seu pastor. Estou falando, por exemplo, esses dias para trás a gente teve o seminário dos empreendedores lá no prédio da Videira de Rio Verde. E eu convidei o Fred, que é um irmão que você conhece, para ir lá ministrar também junto, né? Dar o testemunho. E Deus falou comigo. Na hora que ele ia subir, eu que ia apresentá-lo, Deus falou algo comigo. Falou: olha, abençoa ele, porque ele está muito mal acostumado, que só ele abençoa os outros e não tem muita gente disposta a abençoar ele. E é um irmão assim, que ele tem dinheiro para as próximas 3 gerações, a família dele. E aí eu fui e falei, na hora que eu chamei ele para dar o testemunho, eu falei, olha, eu reconheço, você é uma terra fértil. Deus está lançando sementes na sua vida que está multiplicando e até os seus bisnetos vão desfrutar dessa colheita. Então eu também tenho interesse de receber dessa unção. Quero semear na sua vida e dei um presente para ele lá na frente de todo mundo. E aí ele ficou impactado, ele é, ficou emocionado. Porque ele falou, não lembro disso ter acontecido. Porque os irmãos olham ele andando num carro de 1 milhão, ele viajando de primeira classe, levando 2 babá e mais a família inteira, aquela coisa toda. Quem que pensa em dar um presente para uma pessoa dessa? Porque imagina que ele não precisa de exatamente, nada. Mas é exatamente. Eu não, justamente esse o terreno bom para a gente semear, ué. ô, Rafael, eu não estou andando de primeira classe, não, apesar que eu já tive uma oportunidade dessa em uma viagem, e tem até uma pessoa aqui, ó, Rafael, que está conosco na live aqui, que resolveu escrever aqui, ó, Felipe Almeida, talvez você conheça, dizendo É que meu tem filho, um tá dando sonho, indireta aí, ó. diz que tem um sonho de ir para Israel. Eu acho que essa pessoa vale a pena a gente realizar o sonho dela, Também tô ô, achando. Rafael. Também tô achando. Então, quando falando a respeito disso, que eu ganho poucos presentes por conta disso. Porque assim, se eu tiver que ficar, não é orgulho, mas homens de Deus têm nobreza. Eu lembro de uma coisa que o pastor Luiz me ensinou a respeito até da questão social.
por exemplo, nós fomos começar uma creche em Goiânia. Ele fez uma reforma numa creche tão bonita, que Deus Padrão de moveu no escola coração, particular. Deus moveu no coração dos empresários e houve uma mobilização muito grande. Eu lembro disso, com um café que nós fizemos lá no dia. E aí o que que acontece? Né, teve um momento que eu falei isso para ele, né? Eu falei, pastor, é tão importante, né? Assim, além de ver esse coração que o senhor tem de fazer o melhor para as crianças aqui, o senhor está passando uma mensagem até para quem futuramente vai olhar e falar, vou ofertar. Por quê? Porque a maior parte das coisas sociais é assim, decadente, aquela coisa para atrair. Mas essas pessoas que fazem isso, eles atraem, eles até ganham, mas ganham, sabe, moedas. Eles ganham, na verdade, o que nós chamamos aí, né? Que o Senhor viu aquela mulher dando um gasofilaço, esqueci o nome agora, trocadinho, né? Daquela coisa assim, migalhas. Mas o que Deus tem para nós é abundância. Justamente o que você falou é tão importante que falta às vezes essa mentalidade de olhar e dizer o seguinte: olha, esse irmão é abençoado, ele tem uma família abençoada. Olha o que ele tem feito nesse tempo no ministério, na vida dele. Então, essa é a terra boa. Mas na cabeça de alguns é o Deixa eu falar outra contrário. coisa. É o contrário, é o que você está falando, né? Mas pode falar, você é meu convidado, eu que estou aqui para te ouvir. Vai lá. Deixa eu falar outra coisa, e quem está nos ouvindo aqui, em nome de Jesus, você vai ter revelação. A Bíblia diz que Deus dá pão para o que come, para o alimento, e semente ao que Está semeia. aberto aqui Qual que é a no diferença? texto, ó. Tá aí, ó, tá vendo? Qual que é a diferença dos dois? Esses dias eu peguei um irmão, aconselhei ele, é um irmão que tem 4 empresas, 4 negócios diferentes. E ele está numa perspectiva de abrir o quinto agora. Então ele está pegando todo o recurso que vem para a mão dele e está enterrando tudo, semeando para querer ter uma renda cada vez melhor. Qual que é o problema disso? Eu falei, irmão, você tem que conseguir e orar e ter sensibilidade para discernir o que é pão e o que é semente. Porque enterrar pão não produz colheita. E tem uma parte do recurso que Deus está colocando em sua mão que é pão, mano. É para você comer, é para você desfrutar e é para você ajudar o necessitado, porque você vai dar para o necessitado o que você está dando para quem está necessitando e é uma terra seca, né? Você não está dando semente para ele, você está dando pão, você está dando para ele algo só para ele passar o dia, uma semana. Você não está dando semente para ele. Agora, semente você lança na obra de Deus, semente você lança na mensagem para alcançar mais pessoas, semente você lança em terras férteis, né? Irmãos que são abençoados, em pessoas que estão desfrutando de algo, e na medida que você honra a mensagem, que você honra o ministério, que você honra a igreja, a obra que Cristo está fazendo, e que você honra o testemunho da graça na vida daqueles que estão desfrutando dela, aí você está semeando. E aí, então, você vai ter uma colheita. Qual que é o problema? É que os irmãos, eles acham que dar a assistência social é semear, mas não é. Você está dando pão, você não está dando semente. Você está semeando, você está lançando pão, porque é isso que você está dando para a pessoa. Você não está pegando uma pessoa que está pobre e abrindo um negócio para ela que vai dar uma renda para ela. Você só está dando mantimento, você está dando pão para ela. Plantar pão não gera colheita. Aí eu peguei esse irmão e falei, irmão, você vai sair daqui e você vai fazer um teste. Você vai sair daqui, você vai passar na padaria, você vai comprar um pão francês, você vai chegar no lote lá na sua casa, abrir um buraco e você vai enterrar esse pão, cobrir ele e vai regar. Faz isso alguns dias, depois você vai lá e vê o que vai nascer. E acredite, ele falou, pastor, eu sou daqueles obedientes que se você fala, eu faço. Eu falei, não, Deus quer te mostrar algo nisso. Deus quer te mostrar, faz isso. E acredite, ele fez. Uma semana depois ele voltou impactado. Ele falou, pastor, você não vai acreditar. Eu fiz o que você falou. Eu enterrei o pão no lote da minha casa e eu fiz questão de regar ele todo dia. E ele falou, e no final de uma semana eu abri o buraco. O que eu achei lá era algo podre e que não tinha vida. Não estava gerando nada e que mal deu para diferenciar junto com a terra ali. Mas não estava produzindo fruto nenhum. Aí ele falou, só que eu fiz algo além, né, que o senhor não tinha mandado. Perto do pão que eu enterrei, eu também enterrei um feijãozinho ali e reguei junto com o pão todo dia. Aí, uma semana depois, já tinha brotado, pastor, do feijão. Aí ele falou, aí Deus falou comigo. Eu sou alguém que estou enterrando a semente e o pão. Não estou desfrutando da vida, não viajo com a família, não desfruto, não como em bons lugares. Por quê? Porque uma parte do que Deus nos dá é pão. Porque aquele que quiser e ouvir vai comer do melhor dessa terra.
Mas como que você vai comer do melhor dessa terra se normalmente o melhor dessa terra não é perto da sua casa e não é barato? Para comer o melhor dessa terra, você tem que viajar, você tem que deslocar, porque os melhores restaurantes normalmente não é no seu bairro. Você tem que deslocar para ir lá, gasta, e chegando lá a conta é cara. Então, como que se você está enterrando tudo que Deus está te dando, você não está comendo o melhor dessa terra? E se você também está lançando pão na vida dos irmãos necessitados, achando que é semente, você está equivocado, não vai frutificar. Então, qual que é a revelação? A revelação é: você vai comer e vai compartilhar o pão, aquilo que é pão, ponto final. Você viaja, você desfruta, você come, você veste, você abençoa, você honra, você está fazendo tudo. Você honra, não, você dá assistência, tudo isso como pão, compartilhando o pão que Deus pôs em sua mão. Mas o que ele te deu, que é semente, aí você vai entesourar para os seus filhos, você vai produzir mais renda para você, para sua família, Ô, você vai Rafael, investir para prosperar e você vai honrar quem você deve honra, você vai semear em terra fértil. Aí você vai estar desfrutando da vida com o pão e vai estar acumulando colheitas com a semente. Rafael, isso é tão poderoso que, você sabe, nós temos uma palavra que nós falamos sobre isso, que é nós, e eu te quero, você vai segurar essa pergunta aí, que ela é muito poderosa. Eu vou fazer um comentário e vou te fazer uma pergunta. É muito poderoso o que você está falando. Muita gente sendo edificada aqui, escrevendo aqui, participando conosco. Inclusive, por favor, se você não segue o pastor Rafael, siga o pastor Rafael, tá lá no meu Instagram, compartilhar com ele. Ele assim, é alguém que tem transbordado mesmo de conhecimento, de revelação, porque o pastor Rafael é o tipo de pessoa que ele passou para os dois lados, passou por muito problema de escassez mesmo, quebrou, muita dificuldade, e hoje ele tem prosperado, tem se tornado uma referência. Eu estive em Palmas semana passada, ajudando o pastor Mauro a fazer um encontro lá com mais de 600 e tantas pessoas. Ele me convidou para pregar lá. Uau. E em uma das nossas conversas, ele falou do seu testemunho, do quão foi precioso quando você foi lá. Então, o que é interessante? Nós determinamos coisas nas nossas vidas, irmãos. O que é pão e o que é semente. Rafael, explica para mim, para que a pessoa que está aqui agora, porque assim, foi genial a sua colocação, mas ele ficou com, talvez ele fique com uma dúvida. Pastor Rafael, como que eu vou discernir o que é pão e o que é semente? Porque a Bíblia diz que Deus dá pão e dá semente. Isso aí, Gálatas 5:25 fala o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí eu gosto também de sempre explicar isso. Por quê? Que viver e andar são coisas diferentes. Primeiro, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e aí Jesus, em João 10:10, fala que o ladrão veio roubar, matar e destruir, e ele veio dar vida e vida em abundante. Em vida e abundância. Agora entenda, você estava morto. Aí eu gosto de usar esse texto de João 10:10 como os elementos básicos da matemática. Então o diabo veio para subtrair e dividir. E É, Jesus fala: eu vim para adicionar e multiplicar. O diabo quer roubar, matar e destruir, subtrair e dividir. Eu vim adicionar vida, porque você não tinha, estava morto, mas eu quero agora multiplicar essa vida. É uma vida abundante, uma vida que transborda. amém. Então lá em Gálatas 5:25 se vivemos no Espírito, porque estávamos mortos, Jesus nos deu vida. Então agora nós estamos vivos no Espírito, antes estavam mortos. Então, agora que a gente está vivo no Espírito, é esperado de nós andarmos no Espírito. Porque é o que eu falo da diferença de estar vivo e viver. Estar vivo, uma pessoa que está num leito de UTI ali em coma, ele está vivo ainda, não morreu. Mas ele não está vivendo. São coisas distintas. Então, estar vivo é você que estava morto no seu espírito, recebeu, foi vivificado agora e nasceu de novo. Mas andar no Espírito é você viver agora na dependência do Espírito. Então você vai depender de Deus, receber um recurso. Vou dar um exemplo até de um irmão que está aqui na live, eu vi ele comentando, o Tiago Jordano, que andou contigo muitos anos. Está aqui de Aham. novo no Brasil com a gente. O Tiago, uma vez, ele me convidou para. E você está duplamente nesse testemunho, você vai lembrar. O Tiago me convidou para dar uma palavra num curso que ele estava fazendo no hotel aqui de Goiânia. E foi exatamente na semana antes de nós viajarmos para a Alemanha, aquela viagem que a gente fez junto, Sim, na conferência lá do Martim Lutero, lá dos 500 anos da Reforma. 500 anos da comemoração da reforma. E naquela ocasião eu estava tão apertado, mas tão apertado, arrochado. Eu ia para a Alemanha, paguei, comprei em 10 vezes, mas eu não tinha $1, €1, nada para levar. E estava assim, meu Deus, da onde que vai vir?
Aí o Thiago me chamou para pregar. E eu fui lá, assim, como eu vou em todas as empresas, toda semana, 2, 3 empresas, nunca ganhei nada de ninguém. E tá tudo certo. É pastor mesmo, tô indo lá para pregar e para orar. Já devo ter ido umas 500 empresas e ganhei 2 ofertas até hoje. E aí, resumindo, tô lá, preguei no evento dele e fui embora. Na hora que eu tô saindo, ele mandou uma mensagem para mim: ó, enquanto o senhor estava aqui ministrando, Deus mandou te dar uma oferta. E aí, olha agora, presta atenção, irmãos, o testemunho. Porque daí ele mandou a oferta para mim. Eu estava numa situação que não é que eu não tinha o euro para viajar, eu ainda tinha algumas contas que estavam atrasadas. E aí o que aconteceu? Ele mandou oferta para mim. Só que foi interessante, porque ele não mandou assim um valor redondo. Normalmente você manda oferta um valor redondo. Ele É. mandou quebrado. Ele mandou R$ 7.823. Quem que manda uma oferta de 7.823? Ou o cara arredonda É para só 8, quem ou o ouviu cara no manda espírito 7,5. mesmo. É quem ouviu o espírito, ele foi É. sensível ao espírito. Aí o que eu fiz? Na hora que eu recebi, minha perspectiva é sempre essa: vou tirar o dízimo. Tirei o dízimo, quanto sobrou? Na hora que eu calculei, o valor que sobrou dava certinho para eu pagar as contas que estavam atrasadas. Certinho. Honestamente, irmãos, diante de um sinal desse, qual que é a visão que todo mundo tem? Deus mandou o dinheiro para eu pagar minhas dívidas que estavam atrasadas. Só que eu não vou assim pelo que parece. Eu fui orar. Acredite, eu fui orar. E Deus falou comigo. Deus falou comigo. Falou: não, esse daí é o dinheiro para você viajar. Aí eu fui lá e comprei tudo de euro. Aí parecia uma loucura. Parecia uma loucura, porque como que eu vou viajar e gastar na viagem e tem dívida atrasada aqui? Aí, só que porque eu orei vivendo no Espírito, dependi de Deus e fiz o que o Espírito moveu no meu coração, e teve inclusive testificar no coração da minha esposa, porque quando as coisas é do Espírito, não enfia nada a goela abaixo de ninguém. Na hora que houve testificar, comprei o euro, aí eu falei: Senhor, o Senhor me deu então o pão, porque esse dinheiro é pão, eu vou desfrutar dele na viagem, eu vou comer ele inteirinho, e se por um acaso eu não der conta de gastar, eu vou trazer de presente para minha família, tudo, mas eu vou passar bem lá esses dias e vai ser uma benção. Aí eu falei: mas o senhor não esquece, não, estou com as contas atrasadas, o senhor me ajuda aí. E aí, literalmente, a gente estava numa semana que eu ia viajar, ia ter encontro com Deus naqueles dias e tal, e aí eu estava na oração do encontro, me ligou o gerente do meu banco. E normalmente o gerente do banco liga para cobrar. E eu estava com a conta atrasada, negativo. Aí ele me ligou. Na hora que eu atendi, ele falou: mano, é o seguinte, porque ele fez seminário comigo, gerente da minha conta no Cicobi. Ele falou: mano, é o seguinte, sabe um negócio que eu botei para descontar R$ 25 de sua conta aqui, uma capitalização todo mês? Eu falei: sei. Ele falou: pois é, tem um sorteio mensal que acontece, e não é que você foi sorteado, ganhou um prêmio de R$ 8.000. Olha só. Falei, aí, tirando o dízimo, dava para pagar as contas, estava atrasado. E aí você vê, no descanso, o que é a minha revelação? Se eu tivesse pago as contas com o dinheiro que o Tiago ofertou na minha vida sem ter orado, eu não teria ganhado o sorteio depois. Eu só ganhei o sorteio depois e ganhei a oferta dele porque eu orei e dependi de Você Deus. Aí Deus sabe, deu um o, recurso para comer dele e o outro para pagar a conta. sabe, ô, Rafael, uma coisa que os pastores que caminham comigo aqui, eles têm testemunhado isso, é que, assim, uma coisa básica, né, que eu vou falar aqui, mas muito básica. E aqui não estou fazendo comparação a ninguém, mas uma coisa que eu, assim, procurei mostrar, ensinar para os pastores na prática, até alguns da vinha, né, tem conseguido, outros ainda não, porque eles ainda preferem dizer: não, eu sei liderar, eu vou fazer do meu jeito. E eu sou livre quanto a isso, e muito, muito em paz. Foi orar sobre todas as coisas. Coisas simples como essa. Você sabe, vamos orar sobre isso. Igual, por exemplo, tem um irmão: não sei o que, na negociação, pastor, já falei lá e tal, o pessoal não quer. Eu falei: deixa eu te falar, vamos orar sobre isso, vamos lá para o prédio. A gente ora, e assim, na tranquilidade. Porque nós devemos orar sobre tudo. Assim, É o que eu o vou falar uma coisa para pastor você Luiz aqui, nos ensina do dependenciômetro, né? de É ser depender de mais Deus. dependente de Deus. Uma coisa assim que eu tenho percebido. Um dia eu estava numa reunião de discipulado e eu fiz isso, assim, a gente tem coisa e você andou muito com o pastor Anaúro e eu também, e a gente herda essas coisas dele. O pastor Anaúro, ele tem um lado profético que, assim, que às vezes confronta do nada. Eu estava ministrando, assim, de repente eu cheguei e falei assim:
Os irmãos já oraram por dinheiro? Você ora pedindo a Deus dinheiro? Rapaz, travou a reunião assim de um jeito. Por quê? Porque eu percebi que os irmãos não oram sobre isso. Não oram para confiar em Deus nessas coisas. Aí eu falei, olha, irmão, é muito ruim quando você só come o que você tem condição, que você só veste só o que você tem condição, que você só vai onde você tem condição. Por quê? Quem está determinando a sua vida é Mamon. Porque você não tem coragem de literalmente orar e dizer assim, eu falei, substitua esse negócio. Um dia eu ainda vou nesse lugar. Não é isso. Tem esse negócio de um dia eu ainda vou nesse lugar. A partir do momento que você fala, eu vou, você ora sobre isso, Deus é o maior interessado. E você sabe, te ouvindo, você falando a respeito disso, o Espírito estava ministrando no meu coração de um exemplo que aconteceu comigo. Que Deus, na verdade, Ele nos dá a oportunidade, o pastor Rafael, para determinar se algo na nossa mente, na nossa vida, vai ser colheita, ou se isso também vai ser semente. E eu sei porque eu sei dos seus grandes testemunhos que você tem. Tem muita gente que não entende esse princípio, ele não ora. Porque Deus nem sempre fala para você, ele te dá um dinheiro e fala para você se isso vai ser uma plantação ou se é uma colheita. Porque colheita é o seguinte, você desfruta, Sim. como você falou. Mas tem momento que é uma semeadura. Eu lembro que eu fui pregar em um lugar, foi até aqui na igreja do pastor Rubim, ele está aqui, pastor Rubim do Orvalho, esse irmão é uma grande bênção. Ele colocou testemunho poderoso do pastor Rafael. Eu fui pregar lá e o pastor Rubim, comigo, ele tem um coração muito generoso, além da medida. E ele me deu uma oferta generosa. E foi tão interessante que não foi ainda nesse tempo ainda do Pix, né? No Pix já cai Só direto. um minutinho para dar uma indireta aqui. Meu sonho é eu voltar lá na Orvalho para pregar de novo. Ele já me chamou uma vez. Ok. Já tem tempo, nós vamos resolver isso. Você vai agora no prédio novo. Você sabe que eles estão num prédio agora que Tô o sabendo. negócio é milagre em cima de milagre. É milhões em cima de milhões para uma igreja com menos de 400 irmãos. Realmente é testemunho bonito. E aí eu fui pregar, eles me deram uma oferta, colocou dentro do envelope, e eu peguei essa oferta e guardei na minha mochila. Você sabe, às vezes não é que eu faço teste do meu coração, às vezes eu quero falar assim para mim mesmo, falar assim, olha, eu não sou preso com isso, eu não vou olhar isso hoje. Aí, você acredita que eu falei, depois eu olho. Foi olhar depois, aí no dia que eu peguei um envelope, eu fiz questão de contar lá, falei, nossa, que oferta poderosa, benção, né? E eu lembro que eu até hoje a palavra que eu preguei sobre a viúva. E essa palavra que eu preguei era uma palavra do pastor Luiz. Foi uma grande bênção na igreja dele, na semana de primícias. E ele falou, pastor, foi a maior primícia que nós tivemos. Aquele dia destravou algo, foi a palavra que passou. Aí na hora que eu peguei o envelope, o Espírito falou isso comigo. Não é sempre que faz isso. Mas o Espírito falou assim comigo, é colheita ou é semente? O Espírito falou isso comigo. O Espírito só perguntou, é colheita ou é semente? Aí eu peguei e falei, olha, que Deixou princípio você que Deus quer me decidir, né? ensinar? Eu posso, isso aqui pode ser colheita. Posso comprar um presente para minha esposa, posso comprar um presente para mim, como um blazer novo, que eu gosto, de roupa bonita, eu posso colocar isso aqui para uma viagem. Aí o Espírito falou isso comigo, isso é semente ou é colheita? Quantas pessoas às vezes são abençoadas em algumas coisas, o pastor Rafael, e elas são naturais, né? Igual você saiu elas são naturais para dizer, não, isso aqui é claro que é para eu pagar isso aqui. Mas olha só, você está contando algo tão precioso que você parou para orar e para dizer, não, isso aqui é desfrute, é colheita. Isso aqui é pão. Eu orei por isso, chegou esse momento agora. Sabe, isso foi tão precioso que eu lembro que naquele momento eu falei, não, isso aqui é semeadura. Eu tenho recebido muita revelação, ouvindo as pregações do pastor Luiz, e eu quero ser ainda mais parte, né, de revelação do que ele tem ministrado. Eu falei, eu vou semear isso na vida dele. Ele não me pediu, não falou. Aí eu lembro, nós participamos da reunião do presbitério na terça-feira. Depois eu cheguei e falei, pastor, eu quero dar uma oferta para o Senhor, Deus colocou isso no meu coração. Aquilo que você falou, não tem necessidade nenhuma. Mas Deus ama quem Abençoar dá. quem já é abençoado. Abençoar quem já é abençoado. Deus ama quem dá com alegria. Aí eu fiz questão. Aí ele pegou o envelope. E a gente sabe, o pastor Luiz, ele é muito discreto e tal. Ele
Eu falei, imaginei mesmo aquele jeito dele, ele só vai falar, amém, irmão, glória a Deus. Vai pegar e colocar na bolsa dele. Aí, Rafael, para lá na frente do carro dele assim, ele abriu o envelope e ficou aquele silêncio, eu falando alguma coisa, falei, sabe que eu oro em línguas, que é que eu falei agora? Aí ele pegou o envelope, puxou o dinheiro e contou na minha frente. Eu falei, não, não era para acontecer isso. Aí ele falou assim, irmão, é uma grande oferta, por que você está fazendo isso? Eu falei, não, pastor, é porque eu estava agora, eu ministrei recentemente, ganhei essa oferta. Não, então é para você. Eu falei, não, é que o Espírito perguntou para mim se seria colheita ou semente. Aí ele falou, que é isso? Glória a Deus. Então tá bom, resolvido como ele é disso, já entendi que é também uma semeadura. Então, o que nós estamos querendo ensinar para os nossos irmãos é que, às vezes, nós estamos diante de grandes desafios, né? Como, às vezes, a construção. E no meu caso aqui mesmo, eu estou construindo um mini auditório para as nossas crianças, porque o trabalho com as crianças aqui explodiu, não está cabendo nas salas. A Larissa está fazendo aqui, até no hall da entrada do prédio, trabalho com crianças. E eu falei, não pode. Aí eu falei para ela, o seu trabalho é crescer e o meu é resolver o seu problema. Então, nós vamos resolver o problema. Quantas pessoas às vezes estão diante de um desafio, como foi a construção desse prédio em Goiânia? Como às vezes é um desafio, né, de construir até uma casa para ele. É. E aí ele é natural, não ora sobre isso. E Então, pega 100% do recurso e vai jogando na obra e não vive. o E não depende, nosso né? alvo aqui é poder ensinar para você que Deus te dá pão e semente. E que muitas vezes você está limitando algo que Deus não limitou. Não, já que agora nós estamos construindo, então a gente não tem que sair, não tem que viajar. Mas então, foi isso, você que decidiu isso, você que falou, não foi Deus. Vai lá, Fazer Rafael. uma outra exortação para os irmãos, porque você sabe, o lado oposto da dinâmica que eu fiz com o irmão de pedir para ele enterrar o pão para ver se o pão ia brotar, aí eu só falei para ele, falei, agora você sabe o inverso também, qual que é o problema? É que se você comer semente dentro de você, ela não vai germinar. Então você nem pode enterrar o pão e nem pode comer a semente. Mas para saber a diferença, o que que é pão, o que que é semente, você tem que depender de Deus. Ainda até brinquei com isso com ele, ele falou, pastor, misericórdia, uma vez por causa de uma semente que eu comi, deu diverticulite, deu um problema no intestino, passei mal. Eu falei, pois é, não brotou, não frutificou e quase te matou. Então entenda algo, você não tem ninguém que não está recebendo do Senhor. A Bíblia diz que Deus dá, Ele é que dá pão ao que come e semente ao que semeia. Então você recebe isso, depende dele, mas não confunda as coisas. Não ache que uma oferta que você está dando para o Rio Grande do Sul, ou para um irmão da igreja que está aqui, não ache que é uma semeadura que você vai ter colheita. Você não está fazendo isso para colher, porque você está lançando numa terra que está devastada, literalmente. Não tem como plantar nada lá no Rio Grande do Sul agora. Agora você está compartilhando com os irmãos pão. Você está compartilhando mantimentos, está compartilhando o básico com eles. Agora, quando você lança na igreja, na mensagem do Evangelho, pagando inscrição para o encontro, levando pessoas para conhecer o Senhor, quando você honra as pessoas que você deve honra, seus pais, suas autoridades, seus pastores, aí você está lançando sementes em terra férteis e aí você vai produzir uma colheita para ser recebida. Você é famoso demais, viu, Rafael? Eu trouxe até o Márcio Alves aqui Até para essa parece, live. por sua causa. O meu sonho é um dia fazer uma live com ele também. E o homem apareceu aqui por causa de você. Pastor Rafael, eu só tenho que te agradecer por esse momento tão precioso que você reservou na sua Aleluia. agenda para abençoar. São inúmeros irmãos aqui agradecendo a Deus, né, por essa palavra, perguntando se a live vai ficar salva. Nós teremos outros momentos. Eu senti que a gente precisa compartilhar mais, falar Conta mais comigo. sobre esse assunto. Muito obrigado. E Eu meu queria que sonho, você. O que meu é? sonho é voltar Seu em sonho é o quê? BH. Não, esse sonho seu está próximo de ser Olha, realizado. tô Deus vai te dando as surpreender. indiretas. Ó, você foi fiel no pouco na live, então pode preparar que tem algo grande que está vindo aí na sua direção. Aleluia. Querido, muito obrigado. Amém. Deixe aí esse tempo aí, esses minutinhos para você se despedir e falar com os irmãos que estão conosco aqui agora. Amém. Sexta e sábado agora teremos o seminário dos empreendedores radicais. Quem está aqui na região e puder vir presencial, ainda temos lugar, mas pela internet também você pode fazer inscrição e assistir ao vivo o evento ou ter acesso à gravação por 7 dias.
eu te aconselho a participar. Empreendedoresradicais.com vai abençoar muito a sua vida, vendo testemunhos do que Deus tem feito na vida de grandes empresários e também com a revelação que os pastores vão trazer. Com certeza você vai ser enriquecido em fé, revelação, para acabar com toda escassez na sua vida e você comer do que Deus quer que você coma, colher o que Ele quer que você colhe, semear o que Ele quer que você semeie, para no final você entender que tudo faz parte do treinamento para você ser um vencedor e reinar com Cristo. Esse é o Eu tema do creio evento, o nisso. segredo dos vencedores. A carreira, a profissão, o ministério, a família, tudo faz parte do treinamento para reinarmos com Ele. Aleluia. Nós estamos enviando alguns irmãos, inclusive o pastor Arthur, que é o nosso representante dos radicais, dos empreendedores radicais, está indo, levando alguns irmãos. Eu vou acompanhar também online. Pastor Rafael, muito obrigado. Deus abençoe você. Amém. Deus faça você frutificar ainda mais. A minha oração por você hoje é a oração de Jabes. Tomara que o Senhor te Aleluia. abençoe ainda mais, que Ele te alargue as suas fronteiras, Amém. traga novas conexões, que a mão dele seja sobre ti de favor e que Ele te preserve de Aleluia. todo mal. Um grande Amém. abraço e muito obrigado. Recebo. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Um abraço, até mais.